Que a maravilhosa paz de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, esteja contigo no teu lar, com a tua família. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, estamos dando início a mais um culto ao Senhor, de adoração, de louvor, de orações, ministração da palavra. E agradeço a Deus por essa rica oportunidade, também agradeço a Ti pela Tua preciosa participação conosco, e juntos irmanados em comunhão com o Senhor, e entre nós cultuemos ao nosso Deus. No início desse culto te convido a orar. Busquemos ao Senhor em oração. Oremos. Soberano e amado Deus, nós te agradecemos e muito por esta rica oportunidade, pelo teu grande amor, pela salvação em Cristo Jesus, pelo teu Santo Espírito que em nós habita e atua em nós e através de nós, nossa eterna gratidão. Por cada irmão, cada irmã, amigo, amiga, cada um que participa conosco desse culto, nossa eterna gratidão. Pela vida da tua igreja, nossa gratidão. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, receba esse culto no teu trono de glória. Possamos ao final deste culto, temos a certeza plena, total e absoluta de que a ti prestamos um culto. E ao final dele, somos abençoados e justificados por ti. Te suplico essas bênçãos, sobretudo te agradeço com perdão dos nossos pecados, em o nome e por amor de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Redentor. Amém e amém. Louvado seja sempre engrandecido, seja sempre o nome do Senhor, o nosso Deus. Quero compartilhar contigo uma parte do Salmo 37. Salmo 37, a partir do versículo 1. Louvado seja Deus, Salmo de Davi. Salmo 37, estaremos lendo uma parte dele e na certeza absoluta que essa rica porção da palavra de Deus fala aos nossos corações. Diz a Bíblia: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Amém. Descansa no Senhor e espera nele. Que o eterno Deus muito nos abençoe pela leitura da sua santa e maravilhosa palavra. O salmista aqui traz um paralelo, um comparativo entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E nos orienta, nos admoesta, nos exorta a confiar no Senhor, a esperar no Senhor, a entregar de fato o nosso caminho ao Senhor. Confiar nele, na certeza de que ele tudo fará, ele faz, tem feito e continuará fazendo em nosso favor. Descansa no Senhor e espera nele. Façamos nossa parte e aí descansemos no Senhor, confiemos no Senhor e esperemos no Senhor, pela atuação do Senhor. No tempo do Senhor, ele age, ele atua, ele intervém. Ele tem tido misericórdia de nós e tem estado presente sempre na nossa vida. Confiemos, pois, nele, acreditemos nele, esperemos nele e que ele muito continue abençoando a tua vida e o teu lar. Participe do culto com devoção, com diligência,
nos louvores, nas orações, na meditação na palavra e juntos cultuemos ao Senhor. Deus te abençoe. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Mais uma noite de adoração ao santo nome do Senhor. Então eu convido você a adorar a Deus conosco. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu somente todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu somente todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu somente todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu somente todo o trabalho, o teu trabalho é descansar em mim. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus, que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desespera, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus e no seu poder. Alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Alma cansada, o teu lamento não resolverá. A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. Se teus momentos trazem tormentos que fazem chorar, Deus te chama agora, ó vem sem demora, em paz descansar. Alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem,
Deus abençoe, irmãos. Clame a Deus quando você se sentir sozinho. Clame quando tudo em volta se tornar vazio. Clame a Deus com amor e fé, sem murmuração. Clame e ouça a resposta de Deus no seu coração. Sofrimento é dor, é choro, se você não tem Jesus. Clame ao Senhor, se humilhe diante da cruz. Clame e peça ao Pai que ilumine o seu caminho. Ele vai te ouvir clamar e não vai te deixar sozinho. Quando você se sentir sozinho, clame quando tudo em volta se torna vazio. Clame a Deus com amor e fé, sem murmuração. Clame e ouça a resposta de Deus no seu coração. Sofrimento é dor, é choro, se você não tem Jesus. Clame ao Senhor, se humilhe diante da cruz. Clame e peça ao Pai que ilumine o seu caminho. Ele vai te ouvir clamar e não vai te deixar sozinho. Saudos, amados irmãos e amadas irmãs, na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Estamos dando início, ou reinício, a mais um culto de louvor ao Senhor. Já ouvimos, já participamos da abertura deste culto, participamos dos louvores e agora vamos ouvir mais um pouco da santa e bendita palavra de Deus, né? A Bíblia diz que todas as coisas são possíveis para aquele que crê. E nós cremos na mensagem da Bíblia Sagrada, nós cremos na palavra de Deus. E eu saúdo novamente os irmãos e as irmãs com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra de Deus no texto de João, capítulo 8. João, capítulo de número 8, versículo 44 e 45, que é bastante conhecido. E nós vamos discorrer desse assunto nesta noite, um assunto muito delicado, mas que está na palavra de Deus. Jesus mencionou diversas vezes esta palavra, então nós precisamos realmente imitar nosso Senhor Salvador Jesus Cristo em todas as nossas atitudes, nosso modo de falar, em nossas situações. Nós temos que procurar imitar Jesus, que ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue, disse Jesus, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E nós, depois que aceitamos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso único, suficiente Salvador, nós devemos procurar fazer a vontade dele. Não passamos a ser perfeitos, que a Bíblia diz que não existe um perfeito aqui nesta terra, mas nós precisamos nos aperfeiçoar a cada dia mais, procurar agradar a Deus em todas as nossas atitudes, em todos os momentos da nossa vida, realmente estar em comunhão com o Senhor, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Isso que nós precisamos fazer como um bom cristão, como um verdadeiro cristão que procura seguir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós sabemos que na Bíblia Sagrada tem muitas coisas que é difícil nós praticarmos, mas não é impossível, porque se fosse impossível, Jesus não teria colocado, o Espírito Santo não teria colocado aqui na sua santa e bendita palavra. Por isso que nós devemos basear a nossa vida nas Escrituras Sagradas, em tudo que está escrito aqui. Não somos perfeitos e nunca vamos ser perfeitos nesta terra, mas procuramos e devemos sim, a cada dia mais, procurar melhorar a nossa vida espiritual, procurar agradar a Deus, a Jesus Cristo, que morreu na cruz pelo meu pecado, pelo teu pecado, pelo nosso pecado, e nós devemos procurar agradar a Ele. E muitas vezes não é fácil, meu irmão e meu irmão, não é fácil, porque a Bíblia diz que o inimigo, o diabo, nosso inimigo, anda em derredor, clamando como um leão, procurando a nos tragar. Nos tragar em que sentido? Procurando nos afastar do caminho glorioso de Deus. Mas, irmãos, ser fiel, como diz a Bíblia Sagrada, ser fiel até a morte, e Jesus nos dará a coroa da vida. Aqui neste mundo aqui, é um mundo de lutas, de problemas, de dificuldades, mas com Cristo no barco, como diz aquele corinho, tudo vai muito bem. Temos luta sim, temos problemas sim, temos dificuldades, e Jesus não mentiu isto, não nos mentiu quando disse: no mundo vós tereis aflições, tereis tribulações, mas ele completou dizendo: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se nós estivermos nele, nós também seremos vencedores, seremos mais do que vencedores, porque um dia nós temos certeza que iremos morar lá na glória com Ele, se nós perseverarmos até o fim, se nós ficarmos firmes na fé. No mundo nós temos e vamos continuar tendo tribulações. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós vamos passar por tribulações, por lutas, por tempestades,
mas temos uma certeza, com Cristo no barco, vai tudo muito bem. Conforme nós costumamos dizer, com Cristo no barco, entra um pouquinho de água no nosso barco, mas ele não afunda. Glória a Deus, ele não afunda, mas é necessário que ele esteja no nosso barco 24 horas por dia, e mais algumas coisas, e mais alguns momentos. Jesus possa estar sempre conosco. Ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século, até aquele dia glorioso em que eu estou esperando o irmão e a irmã, tenho certeza que está com fé nele, está esperando a volta gloriosa dele. Esse Jesus que prometeu que voltaria, e ele não é homem para mentir, diz a palavra de Deus. Ele não é homem para mentir. Ele prometeu e ele cumpre, meu irmão e minha irmã. É só nós temos esperança, nós temos paciência e procurarmos, realmente esperarmos nessa gloriosa volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós temos que enfrentamos muitas tribulações, e esses textos que nós vamos ler, o assunto que nós vamos ler na Bíblia é um assunto muito delicado, meu irmão, muito delicado, mas que infelizmente está no mundo, está muitas vezes sendo praticados, às vezes até por cristãos, por chamados cristãos, mas nós devemos reprimir as coisas do maligno, realmente, e procurar só agradar a Jesus. E nós vamos falar hoje sobre um assunto, sobre um pecado que é muito cometido muitas vezes, até no nosso meio, que é o pecado da mentira. Essa mentira que entrou no início do mundo, com Satanás, nosso inimigo, com Eva dali, quando enganar. Satanás se enganou Eva, enganou Adão realmente que eram nossos descendentes. E de lá para cá continuou o pecado a crescer, infelizmente, a cada dia mais. Meu irmão, minha irmã, mas se nós estivermos debaixo da graça do Senhor, se nós estivermos com o nosso Jesus em nossos corações, falhamos sim, pecamos, erramos, mas não somos perseverantes no erro, não somos perseverantes no pecado, somos perseverantes sim na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como nós falamos há pouco atrás, que ele vai voltar. Meu irmão, minha irmã, queira o diabo ou não queira, Jesus prometeu que ele voltaria. Para quê? Para arrebatar a sua igreja, para arrebatar aqueles que já aceitaram ele como nosso único e suficiente Salvador. E como é bom nós temos essa oportunidade de servirmos a Jesus. Vinde a mim, disse Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E eu era um destes, irmão e irmã, que um dia está tão cansado. Eu fui para Jesus e ele me aliviou. Aleluia, me aliviou. Continuo, volto a repetir o que disse no início da mensagem. Continuo sendo um pecador, mas hoje eu sou um pecador lavado pelo sangue de Jesus. Não sou eu, é você, meu irmão, é você, meu irmão, que já aceitou esse Jesus como nosso único Salvador. Não desista, não desanime, fique firme sempre nos caminhos do Senhor, porque Ele prometeu para nós, volto a repetir, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus não está um dia, outro, está todos os dias conosco. Mas eu pergunto, o irmão está com Ele? A irmã está com Ele? Precisamos estar com Ele. Temos tribulações neste mundo, temos lutas, temos tempestades neste mundo, mas Jesus está no nosso barco. Se você estiver com Ele, aleluia, pode ter certeza disso. Vamos ler a palavra de Deus dentro do assunto que eu falei que ia falar nestes minutos que não restam. Está escrito em João 8,44, versículo bem conhecido, 8,44 e 46, 8,44 até o 46. Disse Jesus, é Jesus que está falando, não é Pedro, não é João, não é Tiago, não é nenhum apóstolo, é Jesus que está falando. Isso é muito importante, meu irmão, minha irmã.
vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Está lá em Gênesis. Desde o início, o diabo foi homicida. Desde o início, o diabo anda tentando a humanidade, meu irmão, minha irmã. Foi homicida desde o início. E não se firmou na verdade. Com o diabo não tem verdade, porque ele é o pai da mentira. Esse texto que nós estamos lendo vai nos falar isso. Ele é o pai da mentira. Nele não há verdade, meu irmão, minha irmã. Porque não há verdade nele, disse Jesus. Quando ele profere mentira, ele fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e ele é o pai da mentira, meu irmão. É Jesus que está falando. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque não existe, meu irmão, como o mundo pensa, o mundo faz, o mundo muitas vezes pratica. Mentirinha pequena e mentirinha grande. O que saiu da verdade, tudo é realmente mentira. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 26, está escrito: não há nada encoberto e que não seja descoberto. Não existe mentira que mais cedo ou mais tarde seja desmascarado. É a Bíblia que diz, não sou eu. Não há nada encoberto que não seja descoberto. Meu irmão, minha irmã, tudo que nós fazemos aqui, nós praticamos que desagrada a Deus, cedo ou mais tarde vai ser descoberto. Aí Jesus continua: porque vos digo a verdade e não me credes. É o que os fariseus, os saduceus, os religiosos daquele tempo, Jesus falava a verdade e eles não acreditavam, mas acreditavam nas mentiras de Satanás, nas mentiras do nosso inimigo, eles acreditavam, mas quando Jesus falava a verdade, eles não acreditavam. E Jesus é o próprio Deus, meu irmão. Ele é o Filho de Deus, mas ele disse, em certa ocasião, ele disse: eu e o Pai somos um. Aleluia. Eu e o Pai somos um. Ele e o Pai é um. Pai, Filho e Espírito Santo, Santo de Deus, são um. Nós precisamos realmente glorificar esse nome maravilhoso, nome de Jesus, que um dia morreu lá na cruz do Calvário pelos nossos pecados, morreu na cruz do Calvário pela minha falha, pela sua falha, minha irmã e meu irmão. Mas ainda está tempo, meu irmão. Nós precisamos, a cada dia, precisamos nos arrepender das nossas falhas. A cada dia nós precisamos nos arrepender do que muitas vezes deixamos de fazer na obra de Deus, que nós poderíamos ter feito. Muitas vezes nós deixamos de fazer, agradar ao Senhor, e nós podemos ter feito, aleluia. Mas porque eu digo a verdade e não me credes. Jesus falando com os judeus daquela época, falando com ele não está falando com qualquer um, não. Ele está falando com os religiosos, os menos religiosos que existem hoje aqui neste mundo, mas que muitas vezes não pregam a Jesus Cristo, não pregam a verdadeira palavra de Deus, porque é difícil seguir o Evangelho, mas uma coisa nós temos certeza: é possível, senão Jesus não ter posto. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Agora no 46, Jesus diz: quem dentre vós me convence do pecado? É Jesus que está falando. Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes? Por que nós credes? Nós estamos vivendo aqui, nesta época, no ano de 2025, o mesmo que acontecia nesta época que Jesus estava aqui na Terra, meu irmão. A humanidade está rejeitando a Jesus Cristo. A humanidade está virando as costas para Jesus Cristo. A humanidade está virando as costas para a salvação, meu irmão, que Jesus ainda está nos oferecendo, ainda está querendo que nós o aceites.
Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, disse Jesus, volta a repetir, e vós tereis descanso para as vossas almas. Ele está nos chamando, está chamando o irmão, está chamando a irmã, está chamando a cada um de nós. Cada pregação que nós ouvimos é um chamado de Deus. É um chamado do Espírito Santo de Deus. Ele quer que nós vamos morar lá no céu, meu irmão. Mas não depende só depende do irmão, depende da irmã querer também. Aleluia. Ele não pega ninguém à força, meu irmão. A única coisa que ele fala é vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É isto que ele fala para nós. Jesus não pega ninguém à força, meu irmão. Aquele que me aceitar terá a vida eterna, a vida eterna. Mas é importante não só aceitar Jesus, mas prosseguir, continuar nos caminhos de Jesus. Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Se Jesus estava falando aqueles fariseus, aqueles hipócritas, mesmo que existem nos dias de hoje, não creem na verdade. E Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho se não for Jesus Cristo, nosso Salvador. Respondendo, quem é de Deus, 47, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quem é de Deus, escuta. O irmão e a irmã que está participando deste culto não está apenas assistindo, mas está participando deste culto. Está ouvindo o que eu falar, o Reinaldo, o presbítero Reinaldo fala. Não, eu estou falando sim, mas é pelo Espírito Santo de Deus que estou falando. É Deus que está mandando realmente falar. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso eu vos digo, por isso vós não a escutais, porque não sois de Deus. Aleluia. Como diz um ditado popular, Jesus não tinha papa nas línguas. O que ele tinha que falar, ele tinha. Não encobria o pecado. Não encobria as falhas do ser humano. Não jogava pérolas aos porcos, muitas vezes, realmente porque sabe que os porcos pisam nas pérolas, meu irmão. E hoje tem muita gente assim, pisando realmente nas pérolas. O pecado da mentira, como todo pecado é condenado pela Bíblia, meu irmão e minha irmã. Presbítero Reinaldo, eu tenho que ser perfeito sem pecar. Não existe isso, já repeti isso. Não existe aquele que não pecar. Diz a palavra de Deus, todos pecaram, volto a repetir, e destituídos nós estamos da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Mas graças a Deus, que esse Deus amoroso envia seu único Filho, Jesus Cristo, a esta terra para derramar seu precioso sangue pelo meu pecado. Aleluia. Eu sou, que nem diz o apóstolo Paulo, eu sou o pior dos pecadores. Aleluia. Mas eu sou muito mais pecador do que foi, talvez, o apóstolo Paulo, que foi também um pecador, mas que um dia se converteu e é considerado, na palavra de Deus, o maior dos apóstolos, aleluia, o maior dos apóstolos. Por quê? Que se arrependeu dos seus pecados, Jesus entrou no seu coração e ele passou só a servir a Deus, só a servir a pregar o Evangelho, a dar testemunho. E quem, o irmão, pode fazer isso? Eu posso fazer isso. Pregar o Evangelho, dar um bom testemunho de cristão. Meu irmão, minha irmã, escute bem o que eu vou falar. Não envergonhe o Evangelho de Jesus Cristo. Não envergonhe por nada, ainda que custe, às vezes, a sua própria vida, a sua reputação, muitas vezes. Mas não envergonhe o Evangelho de Jesus Cristo. Faça aquilo que Paulo diz. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para crer para todo aquele que nele crê. Eu também penso assim, meu irmão. Mas que eu possa sempre dar testemunho de um verdadeiro cristão. Aleluia.
A mentira entrou no mundo através de Satanás. E de lá para cá, do comecinho do mundo para cá, a mentira vai se multiplicando. A mentira e outros pecados, não é só o pecado da mentira, não. A mentira e outros pecados está se multiplicando. O irmão e a irmã, às vezes até nem tem paciência, nem examina a Bíblia, mas vê o que está acontecendo neste mundo em que nós vivemos. Cada dia a situação está se tornando mais difícil, meu irmão. Só tem um que pode realmente nos salvar, só tem um que pode nos levar para o céu, mas isso não depende só dele, depende do irmão, depende da irmã. Se arrepender dos pecados depende de cada um de nós, nos arrependemos dos nossos pecados. Aleluia. A Bíblia fala muito sobre o pecado da mentira e sobre todo o pecado. A Bíblia relata todo o pecado, ela nos aponta, ela não fala. Não adianta nós queremos torcer a verdade. A palavra de Deus é a verdade. É a verdade. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Não adianta nós queremos torcer as coisas. Meu irmão e minha irmã, a Bíblia diz de um casal que a Bíblia relata realmente o que eles fizeram. É um casal que era membro da igreja, participava da igreja. Era membro, participava da igreja. Está escrito aqui na palavra de Deus, na Bíblia, nós vamos ler. Mas não foram fiéis até o fim. E Jesus diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas eles não foram fiéis eles não foram fiéis até o fim, meu irmão e minha irmã. É o casal Ananias e Safira, meu irmão e minha irmã, e que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, livro dos Atos dos Apóstolos, está escrito capítulo 5, versículo 11, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Quem tem conhecimento da Bíblia conhece muito esta passagem, mas muitas vezes é pouco pregada. Pouco pregada, porque há para muitos, até pregadores, que não interessa muito pregar sobre esse texto. Então, capítulo 5, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Os cristãos naquela igreja, nesta igreja de Atos que nós estamos falando, os cristãos realmente tinham aquela comunhão entre eles, e um participava com o outro, um ajudava o outro. Era uma igreja verdadeiramente cristã, uma verdadeiramente que falava da palavra de Deus. E diz assim o versículo 5, mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma pequena propriedade. Vendeu uma propriedade. Eles têm por costume, quando vendesse a propriedade, prestar conta com os apóstolos. Que os apóstolos eram que estavam responsáveis pela igreja, como hoje tem o pastor. Quando o pastor é sério, realmente, ele é responsável pelas ovelhas, pela igreja. E eles retiveram o preço, parte do preço, sabendo também sua mulher. Ananias reteve o preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Venderam a propriedade, como era costume naquela época, ainda hoje também muitas igrejas fazem isso, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias, foi Ananias que fez isso. Por que encheu Satanás o teu coração? Como é que Pedro sabia? Como é que Pedro sabia que Satanás tinha enchido o coração de Ananias? Que Ananias estava mentindo para a igreja, para Pedro e para a igreja toda. Que o Espírito Santo de Deus havia revelado para Pedro. Meu irmão, tome cuidado, não queira enganar o verdadeiro homem de Deus. O verdadeiro homem de Deus não queira enganar, não. O Espírito Santo revela. O Espírito Santo fala, não essas revelações que estão aparecendo por aí, não. O Espírito Santo fala ao homem de Deus, realmente. E foi o que aconteceu aqui. Disse então a Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Retivesse espaço do preço da verdade. Ele não mentiu para Pedro, ele mentiu para o Espírito Santo.
Esse Espírito Santo que estava em Pedro, que Pedro era batizado no Espírito Santo. Tinha o Espírito Santo, que já era convertido, era um homem de Deus convertido. Caminhou com Jesus aqui nesta terra. Falhou sim, como todos nós somos falhos, mas ficou firme até o fim. Pedro ficou firme até o fim, como outros apóstolos. Disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da idade? Entende? Ele ficou com uma parte e levou outra parte para a igreja. Jesus não aceita partes, meu irmão. Jesus quer tudo de nós. Ele não aceita partes. Não aceita um pouquinho. Não aceita metade. Ele quer tudo de nós. Tudo. Ele quer o melhor de nós. Nós temos que dar o melhor para Jesus, porque Ele deu o melhor dele, que foi a vida dele para nós. Então nós temos que dar o melhor para Jesus. É difícil? É difícil, mas é possível. Se não fosse possível, a Bíblia não falava isso. Mas é possível, é possível. Guardando as mãos ficava para ti, vendido não estava em teu poder, porque formaste desdém em teu coração, não mentiste aos homens, não mentiste, mas mentiste a Deus. Ele não precisava fazer isso, ele não precisava ter mentido. Ele daria o que ele queria dar, desde que não mentisse. Mas ele com a mulher, depois mais adiante, eles vão ver a Safira também. Mas ele mentiu, meu irmão, minha irmã. Esse foi o grande erro dele. Não foi por ele ter ficado com metade de oferta, ou uma parte de oferta, mas foi porque ele mentiu, meu irmão. E o Senhor não aceita mentira, nem mentirinha. Mentira, mentirinha. Jesus não aceita, porque não é de Deus. Não é de Deus. Somos falhos, mas é possível nós agradarmos ao Senhor, nós seguimos o Evangelho. Guardando não ficar para ti, e vendida não está no teu poder, por que formaste desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Aleluia. Ele não mentiu aos homens, ele pensou que mentiu para Pedro e para os outros apóstolos, mas ele mentiu para Deus. Deus estava vendo. Deus sabe tudo na nossa vida, meu irmão. Ele sabe o que eu vou fazer daqui a 5 minutos. Ele sabe o que eu vou falar daqui a 10 minutos. O Senhor sabe tudo. O Espírito Santo habita em nossos corações, meu irmão. Precisamos tomar muito cuidado. Ser cristão autêntico não é fácil, meu irmão, minha irmã. Eu sempre tenho dito isso. Ser cristão autêntico não é fácil, mas é possível. Disse Jesus: todas as coisas são possíveis para quem? Para aquele que crê. E se o irmão está ouvindo esta mensagem, é porque o irmão crê. Se eu estou falando esta mensagem, é porque eu creio. Perfeito? Não somos perfeitos, eu falei já no início da mensagem. Todos nós somos cheios de falha. Mas é possível, nós a cada dia mais melhorando, procurando nos santificar. A ponta de Jesus fala: sede santo. Sede santo. Santo o que é? Separado para Deus. Palavra santo não é esses santos que tem por aí, não. É santo, é separado para Deus. O irmão e a irmã que está me ouvindo, talvez seja separado para Deus. Aleluia. Isso é ser santo. Isso que Pedro fala, de sede santo. Aliás, Jesus falou: sede santo, porque eu sou santo. Se ele é santo, é possível nós sermos santos mesmo. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto e transportando para fora, o sepultaram. Diz a Bíblia que Ananias, naquele momento, caiu, suspirou, caiu morto. Ali caiu morto não é bem o problema. O problema vai ser naquele dia, no dia do juízo. Esse vai ser o problema, no dia do juízo. Aleluia. Esse vai ser o grande problema. Por isso, meu irmão, quando nós falhamos, quando nós erramos, nós temos que pensar que naquele dia nós vamos dar conta para Deus. Eu posso enganar a minha esposa pode me enganar, eu posso enganar meu filho pode me... Mas Deus ninguém engana. O Espírito Santo ninguém engana. E naquele dia nós vamos dar conta dos nossos atos. Está tudo escrito no livro da vida lá. Está tudo escrito lá no livro da vida. E levantando-se os mancebos, cobriram,
E passando um espaço quase de 3 horas, versículo 7, entrou também sua mulher, Safira. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou Safira, também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Combinaram. Ananias e Safira combinaram para enganar os apóstolos. E eles falam aqui, não foi porque vocês ficaram que não era vosso, que vocês foram condenados, mas sim porque vocês mentiram. Não foi, você podia ficar com não precisava nem dar nada, não era obrigado a dar. Mas não podia mentir. Eles podiam negar a oferta, podiam negar o dinheiro, que não era deles, mas não podia mentir. Foi isso que eles fizeram, mentiram, meu irmão. Se eles tivessem falado a verdade, segundo o texto aqui, talvez não acontecesse nada disso para eles. Talvez não acontecesse nada disso. Mas eles mentiram, esse foi o grande problema, a mentira. Já diz no ditado que a mentira tem perna curta, né? E tem mesmo, logo se descobre. Aquilo eu li no texto aqui no 26. Nada é encoberto que não seja descoberto, nem existe mentira que mais cedo ou mais tarde seja desmascarada. Está escrito na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, em Mateus, aliás, Mateus, capítulo 10, versículo 26. Disse pedir, vendeste, portanto, aquela... Está falando com a mulher de Ananias agora, com Safira. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito Santo de Deus? Eles não enganaram a Pedro, eles tentaram o Espírito Santo de Deus. Aí estão a porta que sepultaram teu marido e também levaram a ti. Agora no versículo 11. E houve um grande temor em toda a igreja, em todos que ouviram essas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos unanimemente em pena de sua mão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Meu irmão, às vezes afeta certo acontecimento na igreja que é para o crescimento da igreja aqui nesta terra. Muitas vezes há certos acontecimentos dentro da igreja para o crescimento da igreja nessa terra. Que a igreja precisa crescer. Mas que para ela crescer, além do Espírito Santo, depende de mim, depende do irmão, depende da irmã. Ide por todo mundo, diz Jesus. Pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê não vai ser condenado. Já está condenado, meu irmão. Precisamos tomar muito cuidado. E para terminar, vamos ler o último versículo da palavra de Deus, que está escrito em Apocalipse, capítulo 22. Eu vou terminar com esse versículo. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Presta bem atenção. A palavra de Deus que está falando. O Espírito Santo de Deus que está falando, não sou eu. É o Espírito Santo de Deus. Eu apenas vou ler o que está relatado na Bíblia. O irmão e a irmã que tem intimidade com a Bíblia conhece muito bem, que é um versículo bastante conhecido. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, que são assassinos, os idólatras vão ficar de fora, aí vem o final. E qualquer que ama e comete a mentira. Vou repetir de novo. Versículo 15. Versículo 15, capítulo 22 de Apocalipse. Ficaram de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Pensa bem nestas palavras. Não no que eu estou falando, mas no que está escrito na Bíblia Sagrada. O irmão deve pensar bem. Eu devo pensar cada dia mais nessa palavra. Vão ficar de fora, não vão entrar lá no reino de Deus, não. Não tem apelação naquele dia. Não tem ser bonzinho, ser isso, ser aquilo, nada disso, não. Se cometer essas falhas aqui, a não ser
a não ser que antes de partir se arrependa profundamente, como eu já vi muitos se arrependerem em cima da hora na sua partida, partir para a glória. Antes de partir para a glória, se arrepender de seus pecados. Aí tem perdão, porque Deus é misericordioso. Mas não podemos abusar da misericórdia de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Toda a glória seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Só eles merecem toda a honra e toda a glória. Que eu possa desaparecer e só eles aparecerem. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança estás nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança,
aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aleluia. Ele é um Deus de aliança. Aleluia. Agradeço a oportunidade. Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. É maravilhoso poder cultuar ao Senhor, ter a tua participação conosco. Louvamos a Deus, ouvimos a sua santa e bendita palavra, já falamos com Ele e vamos uma vez mais, em oração, conversar com Deus. No nome santo e bendito de Jesus. Te convido a orar. Invoquemos o Senhor, o nosso Deus. Oremos. Amado e bondoso Deus, diante de Ti nos colocamos uma vez mais e o fazemos sempre no nome bendito e santo de Jesus. E eu te peço, ó Deus, pelo Teu infinito amor, pela Tua graça, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Que tu venhas de encontro a cada vida, Senhor, que participa conosco desse culto, suprindo as necessidades, solucionando os problemas, orientando, capacitando, abrindo as portas, direcionando, curando as enfermidades, do alto na cabeça, planta nos pés e na alma, cuidando, Senhor, do nosso corpo, de nossa alma, do nosso espírito. Dá-nos a tua bênção. Capacita-nos, Senhor, santifica-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor, usa-nos em Tuas mãos e dá-nos a Tua bênção. E nós Te agradecemos. Sobretudo, Senhor, pelo Teu grande e infinito amor, a salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo, pelo Teu Santo Espírito, pela vida da Tua Igreja, por cada vida que conosco participa desse culto, nossa mais eterna gratidão. Intercedo também, Senhor, te peço em nome de Jesus, visita aqueles que estão, Senhor, necessitados, hospitalizados, encarcerados, em lugares difíceis, terríveis, aqueles que estão, Senhor, nos orfanatos, nos asilos, em casa de recuperação. Dá a tua bênção, supra a necessidade, salva, cura, transforma e restaura pelo teu poder, pela tua graça, pelas tuas infinitas misericórdias. Opera maravilhas, a tua palavra diz que operando tu, ninguém pode impedir. Dá a tua bênção, eu te suplico. Dá a tua bênção, desde já te agradeço. No nome bendito e santo de Jesus, te peço, sobretudo, eu te agradeço. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus. Amém e amém. Que a bênção de Deus, o Eterno, a graça de Jesus, seu Filho amado, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco. Conosco permaneça. E com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Nosso brado de vitória está lá em Romanos 8:31. Vamos juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Que essa verdade seja sempre presente na tua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós. Uma vez mais agradeço a tua participação conosco e convido a ti e tua família a participar das atividades na Igreja O Brasil para Cristo no Tatuapé, sempre com a permissão do Senhor. Domingo, 7h da noite, culto de adoração, louvor a Deus, ministração da palavra, oração, culto de adoração ao Senhor, o nosso Deus. Domingo, 7 da noite, Rua Francisco Marengo, número 76, bairro do Tatuapé, aqui na capital de São Paulo. Bem como terça-feira, 8h da manhã, maravilhoso culto a Deus, com louvor, também ministração da palavra e momentos maravilhosos de oração. Participe conosco. Também, com a permissão do Senhor, no YouTube e no Facebook, às quintas-feiras, 7h30 da noite. Repito, você é o nosso convidado, a nossa convidada para juntos
cultuarmos, adorarmos e servirmos o nome do Senhor, o nosso Deus. Um grande e forte abraço a ti e toda a tua família. E até uma próxima oportunidade. Se o nosso Deus, o Deus eterno, assim o permitir. Fique desfrutando da deliciosa, inaudita e maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor, assim seja. Amém. Back.